Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui iniciando o nosso projeto Poesia Viva. E nesse projeto a ideia é a gente entrevistar alguns escritores, alguns poetas, e hoje nós damos início convidando o nosso conhecido aqui, Silvio Costa Filho, para falar um pouco do livro dele, O Azul do Zen, né? Então, nós vamos dar início aqui ao projeto hoje, a nossa entrevista, nosso encontro entrevista. Silvio, tudo bom? Tudo bem. Olha só, a gente tem uma série de perguntas para fazer, né? Mas a gente vai começar perguntando, primeiramente, se você se lembra quando você começou a escrever. Sim, sim, lembro. E faz muito tempo. Foi lá no colégio primário, na terceira para quarta série, é, através das redações, né, que a professora passava e eu gostava muito. Aquilo para mim não era um dever, era um prazer, né? E eu me lembro de uma redação marcante, né, pode ser um marco ali para o início de uma escrita mais séria, né? Que ela me deu o tema, eu fiz a redação e ela gostou muito da redação e a professora acabou por publicar essa redação na revista social da cidade, aí fez um sucesso, porque afinal de contas era um menino de 10 anos de idade, né? E teve até gente que duvidou, que ele não deve ter escrito isso, alguém escreveu para ele e tal, não sei o quê. Mas, por incrível que pareça, eu não admitia que, quando eu estava escrevendo, que ninguém desse opinião, porque tinha que ser o meu texto. Minha mãe até veio tentar ajudar e tal. Eu falei, não, 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 não fala nada. Né? Só teve uma palavra que eu estava querendo tirar a dúvida, aí eu perguntei que era vulnerável e invulnerável, a diferença entre os dois. Ela me falou e queria falar mais, e eu não admiti. E desde então, né, desde aí, daquele momento, eu nunca mais parei de escrever. Então, eu comecei ali, por uma necessidade mesmo. Então, assim, você teve um grande estímulo na sua primeira, né, experiência. Você já teve um grande estímulo, né, no caso dessa professora, né, É, que publicou a tua poesia é, e tudo mais. E isso ajuda muito, né? demais. A importância das professoras nas primeiras séries, né, nas primeiras letras, incentivar a produção e a leitura, a produção textual, a leitura é fundamental. Isso para mim foi fundamental e eu já escutei outras pessoas que escrevem falando a mesma coisa. E, assim, a gente tem uma curiosidade para saber, quando você escreve por quê? Você tem algum motivo pelo qual você escreve que te leva a escrever? Motivos sempre existem, né? Mas é por uma necessidade, uma necessidade. Inclusive, essa professora me perguntou se eu escrevia, porque ela passava a redação, porque era para cumprir os deveres da escola, ou se era uma coisa que eu queria. Eu falei, não, é uma coisa que eu preciso, eu tenho necessidade de escrever. É uma necessidade de se comunicar, uma necessidade de trazer os meus pensamentos, que às vezes no diálogo, no dia a dia, fica difícil, Uhum. quase impossível, né? Por uma série de fatores, né? E quando você está concentrado, você consegue organizar seu pensamento, se aprofundar dentro de você mesmo, você consegue trazer, né, à tona coisas muito necessárias de comunicar, coisas que você tem vontade de dizer. Então, eu escrevo mesmo por uma necessidade pessoal, né, de autoconhecimento e de me comunicar com as pessoas. Interessante. É, Quando você escreve, Hum. você pensa para quem você vai escrever? Com quem você vai estar dialogando? Dependendo assim do texto, eu não sei. Eu acho que É, vai variar, né? varia sim. Às vezes sim, às vezes nem tanto. Mas porque existe uma necessidade íntima, né, como eu já falei.
de comunicar alguma coisa, né? Uhum. Alguma coisa que eu senti, que eu percebi, que eu vi, que eu pensei. E às vezes essa comunicação às vezes é dirigida, às Uhum. vezes é dirigida. E às vezes é mesmo fruto desse ímpeto, né? De trazer à tona algum sentimento profundo, alguma percepção. Então tem as duas coisas. Agora, sempre a gente formula, né? Ao formular, ao dar forma, né? Aquilo que você quer dizer, né? Porque, aliás, a gente só diz quando a gente dá uma forma, né, para aquilo. Muitas vezes, você tem um foco para quem você está mandando aquilo. E aí, então, existe essa segunda parte, né? De você pensar para quem que você está falando, ou uma determinada classe de pessoas, ou um determinado segmento da sociedade, que às vezes é um manifesto que você quer fazer para alguém, para algum segmento, para determinadas pessoas, aí existe isso. Então tem os dois lados, né? Uhum. Tem as duas motivações, tanto uma quanto a outra. Uhum. É. E a gente sabe que você se dedicou durante muito tempo da sua vida, praticamente sua vida toda, né? Você deu aula, você se dedicou à educação, né? Uhum. E durante esse tempo, durante toda a sua vida, né, que você trabalhou com isso, o que que você acha que é a coisa mais importante para um educador no Brasil de hoje, para os alunos que o Brasil tem hoje? Bem, vamos voltar um pouquinho, né, Uhum, nessa questão. A educação no nosso país sempre foi, e sempre será fundamental para que a gente possa modificar essa realidade da gente, injusta, desigual, através da educação também, né, e muito, nós podemos influenciar, né, num processo de diminuir essa injustiça toda que existe, né? Então uhum, eu trabalhei, realmente você falou, eu trabalhei a vida inteira e acabei fazendo uma opção, né, pela escola pública, né? uhum, Porque é a escola do povo brasileiro, uhum, né? Então, o educador, ele precisa conhecer as pessoas com quem ele está lidando, né? Não tem como você achar que você sabe as coisas e levar para as pessoas como se as pessoas fossem um vazio e você vai colocar alguma coisa na cabeça delas. Isso não existe, isso é um equívoco muito uma grande. educação impositiva, Impositiva, né? não. E desde que eu comecei a trabalhar em educação mais profissionalmente, porque eu já tinha tido uma experiência na minha casa, com minha mãe, desde criança eu via minha mãe dando aula na sala, na cozinha, na garagem do meu tio, e eu acabei dando aula também para eu, criança, dando aula para outras crianças, mas quando eu comecei profissionalmente, né, que eu fui fazer faculdade de teatro e ao mesmo tempo comecei a dar aulas, dava aula de educação artística primeiro, né? Depois eu me especializei em língua portuguesa, Uhum, além do trabalho no teatro. Eu tive um norte, né, uma referência que foi o Paulo Freire. Eu li os livros do Paulo Freire, aquilo me marcou profundamente, a minha prática passou a ter um direcionamento, né? Que é a educação dialógica. Então, é diálogo, é através do diálogo. Então, você não só é o professor, mas você também é um aprendiz com aquelas pessoas, né? Não tem como você ensinar alguma coisa se você não sabe com quem você está falando, você não sabe quais as questões que as pessoas têm, e às vezes o que elas querem ou o que elas não querem, como é que é a vida delas, etc. Então, eu acho fundamental esse contato direto, né? Esse conhecimento com quem você está lidando. uhum. E isso, para mim, foi uma experiência muito rica. Eu me reciclei várias vezes por causa disso. Eu tive que me repensar, que estudar, que pesquisar várias vezes, né? Não, não, não fiquei estagnado, sabe? Uhum. E isso também foi um desafio muito grande, como
sempre que eu entrava na sala de aula era um desafio, mas um desafio maravilhoso, né? Era um desafio de diálogo, de conhecimento mútuo entre eu e eles. Pois é, e você nesse dia a dia, né, na educação, nesse trabalho de estar lidando com esses alunos, com essas pessoas, cada um tem o seu mundo, cada um tem uma Hum, história diferente, né? E você também sempre diz da importância de saber ouvir. ah, E isso é uma coisa que a gente já viu. Por exemplo, sei muito bem que você tem um trabalho muito dedicado a ouvir o outro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de saber ouvir, né? E o que que você pode dizer para a gente sobre isso? é, isso já virou quase que uma obsessão nos últimos tempos, né? Porque pela realidade que a gente vive. Infelizmente, hoje em dia, você ouve monólogos, cada um faz um monólogo, mas as pessoas não ouvem o outro. Não, portanto, não dialogam, né? Uhum, Ela fica sempre dentro do pensamento dela, o outro está falando, ela está pensando o que, que ela vai falar, ou está julgando, ou não está ouvindo de verdade o outro, né? Pouca empatia que as pessoas têm, né? Porque elas não ouvem. E se nós reaprendêssemos a arte de ouvir, o cotidiano seria mais bem qualificado, a vida da gente seria melhor, mas infelizmente a ansiedade dos nossos tempos está levando as pessoas a não ouvirem. E na educação isso é fundamental, uhum. né? Você Esse não. exercício, O né? exercício É um de ouvir, exercício de ouvir. de ouvir. Isso para os dois lados, né? Você às vezes quer que os alunos fiquem paradinhos, quietinhos, mumificados, é, e eles, se ficar assim, eles não vão te ouvir, né? Eles vão devanear, eles vão pensar outra coisa e tal. O diálogo um fala, o outro ouve e responde, Uhum, e esse processo é um processo educativo. Sem uhum, isso não existe educação. Então, para a educação, como você de certa forma apontando, né, a arte de ouvir é fundamental, uhum. né? Porque aí, outro dia a gente estava conversando e eu falei, tem um livro que tem um título maravilhoso, um livro antigo que se chama O que Sabe Quem Erra, né? Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com a correção e o acerto, mas aquela pessoa ela tem outros conhecimentos, ela tem outros caminhos. E você precisa saber quais são esses caminhos até para você se encontrar Uhum, com essa pessoa e estabelecer um diálogo, uhum, entendeu? Então é fundamental a arte de ouvir na educação, no conviver, na melhoria da nossa realidade, inclusive. uhum. Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje em dia, principalmente, cada vez mais. A gente podia agora falar um pouquinho mais sobre o livro, né? O Azul do Zen, que é o mote pelo qual a gente está fazendo hoje a entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho o que que significou para você poder lançar esse livro, né, o Azul do Zen, e que na verdade não é um livro só, né? São dois. De um É, lado é um, do outro lado é o Olhos Parados, que é uma prosa, né? Que é uma novela, como você diz. vira aqui é o azul do Zen, aí você vira, tem o Olhos Parados, Então, uma o história. que foi essa possibilidade, né, para você, a importância, né, para você do lançamento desse livro, de você poder editar suas poesias, né? É isso que eu queria saber. Foi um acontecimento, um grande acontecimento, né? Porque tanto o Azul do Zen quanto o Olhos Parados já estavam gestados há bastante tempo, né? Nas gavetas, nos cadernos, nos computadores, mas às vezes a editar ainda é uma coisa difícil, né, para quem é desconhecido e tal, e principalmente poesia, né? Porque edição de poesia é uma coisa mais rara, mais difícil e tal, inclusive leitores de poesia. Por isso é muito importante a gente estar fazendo essa sua ideia aí do Poesia Viva, É. é fundamental, né? Porque a poesia é uma E quando a riqueza gente também, a possibilidade de a gente poder ler aqui as poesias, né? Você tornar aquela escrita viva, né? viva. Por isso que eu tive essa ideia, É, né? Poesia viva. é, Eu achei bem é. legal.
de trazer esse exercício para a gente, né? Isso. É. Então, e aí aí houve um edital, né, de cultura, para esse problema da pandemia, os artistas, os intelectuais, as pessoas que produzem cultura, etc., ficaram, de certa forma, num momento muito difícil, né? Como todas as pessoas. E aí, esse edital foi da Lei Aldir Blanc, né? É, E eu descobri que existia a possibilidade de um livro, de edição de livros. Eu falei, é nessa que eu vou, né? E aí mandei o projeto, e o projeto foi aprovado, e eu fiquei muito feliz, né? E consegui reunir os dois livros, O Azul do Zen e O Olhos Parados. Até com uma sugestão sua dessa da capa, de virava, porque eu tenho um caderno onde eu escrevo que tem essa formatação, é o dia é. e a noite. De um lado o dia, outro lado a noite. E aí tivemos a ideia, e você sugeriu que fizesse um livro assim, duplo, com duas capas, etc. E foi muito bom, né? E quando chegaram, né, demorou um tempo ainda, teve todo um trabalho para conseguir, para procurar editora, aquele trâmite. E até que chegaram um dia, chegaram os livros todos aqui, foi uma Uma felicidade. felicidade imensa, imensa, né? Ver aqueles pacotes todos, né? E o que eu pensei, eu já estava pensando que eu nunca mais ia editar o livro, né? Ia ficar guardado. Como tem outros, tem livro de conto, eu já tenho um livro de conto ali para um dia editar, tem dois de poesia e tudo, Mas mas eu acho que agora está se tornando mais fácil um é, pouco essa é, questão da edição de livro. Tenho é, visto é, assim, muitas pessoas fazendo lançamento de livros, é verdade. coisas assim, talvez uma coisa mais simples, mas eu acho que tá legal. Eu acho que tá um momento bom. Editoras Editoras menores, menores, mais alternativas, porque é. possibilitando essa edição desses livros das pessoas, né? Então foi muito importante, né? Sobre o livro, né, que nós estamos É, falando. Então, o Azul do Zen foi nos anos 90 que eu escrevi. Nos anos 90 estava muita leitura desde os anos 70, de budismo, de espiritualidade, conhecendo também a forma do haikai, a poesia oriental, né, que é um mimo, né? É o que é a poesia, porque a poesia, com pouquíssimas palavras, você consegue dizer muita coisa, né? Isso é uma das magias da poesia, é a alquimia da palavra, né? A poesia é a alquimia da palavra mesmo colocada em prática. E as minhas percepções dos anos 90, minhas descobertas, minhas reflexões, minha família, né? Meu contato com as pessoas estão aqui nesses poemas, nesses pequenos poemas do Azul do Zen. E que eu gosto muito e tranquiliza muito. Eu digo para as pessoas, sem cabotinismo, mas eu digo, olha, é um livro para te acalmar também, né? Para você ler antes de dormir, para você ir devagar. Poesia você não pega e vai lendo tudo, não. Vai devagarzinho, sabe? Homeopaticamente, vai fazer bem à sua alma. isso. E a gente vai dar uma palhinha aqui hoje para o pessoal. A gente vai ler algumas poesias do Assim, livro do Azul do Zen. assim. Vamos? Vamos lá. Vamos seguir aquela marcação? Vamos. Então você começa. Eu começo. A foice afiou-se e fez o fim do capim. Abriu um claro na noite e foi-se assim lá para o céu, onde instantaneamente virou uma lua crescente. Agora é você. A montanha, enrolada lá na bruma, trama o luar. Hum. Agora sou eu. As palavras. As palavras. As palavras mais bonitas são tecidas de silêncio.
e vestidas simplesmente, feito camponesa em festa, nas ideias que despertam. A cidade amanhece sempre, mesmo em dia de esquecimento, mesmo em tempo de frio vento. A cidade amanhece há tanto. Os meninos, as meninas, o sempre. E as velhas no balanço das horas, algumas bordam, algumas tecem, as cores todas do sol poente. Quando longe, tarde, repente, a cidade anoitecerá, nos fios do eternamente. Bonito. Sozinho no ar do mundo e deslizando no tempo, lá vai o balão da vida. O poeta, no mar noturno das palavras, pesca uma pérola, a lua. A mão da mãe na mão do filho, encostada, colada, na estrada, caminhando nos pés do destino, a mãe pobre e seu menino. Lá se vão para o trabalho, nos braços da segunda-feira, meio tristes, meio sorrindo, de mãos agarradas na vida, tentando de toda maneira. Enquanto a mãe pobre caminha, o menino na sua mão é toda a riqueza do mundo e tanta esperança que pulsa. Muito forte esse, né? Eu gosto muito. Os sons edificando o dia, os pios, os cantos, os risos das crianças, a marreta na pedra, o martelo no prego, a serra elétrica. Fábricas, máquinas, a mãe que chama, a porta que bate, um avião cruzando o céu do vale e o ônibus ladeira abaixo. Cai a tarde, castelo de cartas sobre o sol adormecendo, no sem fim das 6 horas. Os sinos do Ângelus vão abrindo pelas catedrais, pelas torres, as portas futuras da noite. O menino pobre, o menino, no banco da noite, sentado, no olho arregalado da sorte, o menino, olhando fixo a estrela, o menino, tentando entender tanto brilho, o menino. O azul do céu é o azul do zen, é o nada colorido. A morada desse tudo é o ar. É o ar, a respiração do mundo. É isso e muito mais. Tem muito mais poesias aqui, muita coisa boa. Agora eu queria fazer um estímulo a todos vocês. Alguns até já conseguiram enviar algumas poesias já, desde o anúncio do projeto, né, da gente. E a ideia é o quê? Até para poder também fazer a doação do livro, do Silvio, né? A gente teve uma ideia que é as pessoas que quiserem enviar uma poesia por Autoral, pessoa, né? autoral, mandar para o meu e-mail e a gente vai
durante uma semana, né, a primeira semana, então do dia 11 ao dia 17, a gente vai estar recebendo essas poesias até o dia 17 de junho. Vamos ler as poesias, eu, Silvio, né? E nós vamos escolher 10 poesias, dentre essas que a gente vai receber. E dessas 10 poesias, a ideia é, uma semana depois, então, fazer a leitura dessas 10 poesias online para vocês. E a gente vai dar um brinde para as 10 poesias que a gente escolheu, que será o livro, né? Na verdade, são os 2 livros, né, do Silvio. A pessoa vai ganhar, então, né, de brinde, o livro O Azul do Zen. E a ideia é a gente deixar os livros para serem entregues lá no Centro de Cultura, né? Ali na Praça da Águia, em frente. Isso, no Instituto Municipal de Cultura. A ideia é a gente vai ver lá dentro do Centro de Cultura com quem que a gente pode deixar, a gente vai deixar recado com vocês, mas vai ser por lá a entrega, todo mundo pode ir lá pegar as pessoas que ganharem o livro. Tá bem? Então eu acho que é isso por hoje. Por hoje é só, depois tem mais poesia viva por aí. Isso, depois a gente deve dar continuidade a esse projeto, que eu acho que é muito legal a ideia. E a gente vai trazer outras pessoas, outras poesias, outras pessoas para fazer encontro, né, para falar um pouco. Bate-papo sobre poesia. Isso, bate-papo sobre literatura e tudo mais. Então é isso. Queria agradecer muito você, Silvio. Obrigada pela presença. Obrigada a todos vocês, né, por estarem nos ouvindo. E quem quiser participar também, eu já agradeço de antemão, tá bom? Até lá, um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.